Salve, salve, galera! Amanda Rueda aqui com a galera do O2 e aqui eu tenho 2 convidados super especiais para falar de um tema muito bom e vocês vão observar a cena que eu estou vendo aqui agora. E com vocês, Pastor Tota. Ih, acho que a gente não tá ouvindo. Mas é muito preguiçoso, meu. Nem alcança. Vou dar de saco. Ô, primeira dama, obrigado, hein? Não tava conseguindo ali, meu. Eu tava aqui numa vibe gostosinha aqui, curtindo de boa. Tá pegando? Podcast, né? Começou? Salve, pessoal. E aí? Beleza? Tamo aqui, hoje vamos bater um papo, né? O que é mesmo que você falou, Amandinha? Exatamente sobre essa cena mesmo. Alô, preguiça? Que isso? Quem é preguiçoso aqui? Jamais. E com vocês, Grazi. Fala, galera! Na benção. Que bom tá aqui com vocês mais uma vez. Bom, e pra gente começar falando sobre preguiça, vamos fazer o contrário, né? Eu sei que você tá aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama, na sua cadeira. Vamos lá, desafio pra gente começar bem esse podcast e virar esse cenário. Levanta da cadeira e ó, vou pegar mole agora. 2 polichinelo, 2. E os convidados também, tá? Pô, sério? 2 polichinelo. Levanta aí. Cortina aqui, meu, Cuidando saboreando. com o fone, é caro, viu? Vai. É sure, né? Vai. Léo. 2. Boa. A Grazi se empolgou, fez até mais. Feito é melhor que perfeito, né? Já dizia o ditado. Virar meme, viu, meu? Já Pelo amor de Deus. Rei dos memes. Você aí em casa, eu espero que você tenha feito os polichinelos junto com a gente. Por favor, né? E pra começar, queria saber, porque você, todos nós somos jovens, certo? Então, minha primeira pergunta é, por que o jovem é tão preguiçoso, Pastor Tota? Você que lida diretamente com eles. Eu que sou o mais jovem da mesa, glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Apesar, eu tenho feito esforços aí pra ficar jovem, né? Além das calças apertadas, eu tenho tentado. Você acha o jovem é preguiçoso? Será que é, Grazi? Não sei. Eu sou de uma geração onde esse nome é meio proibido, viu, meu? Mas eu tenho visto um movimento estranho. A galera tá meio esquisitona mesmo, né, cara? Por que isso? Por que o jovem de hoje tá tão preguiçoso? Estranho? Você tem tido essa percepção, Grazi? Galera, geração Netflix, né? Geração do agora, não consigo esperar, tem que ser agora, se não for agora também não quero mais, tenho preguiça. Nem precisa fazer, deixa Preguiça de quieto. fulano, preguiça de tal assunto. Meu Deus, por que, né? Tanta preguiça. Alexia, coça o meu pé. Era só que me faltava, né? Alexa, faz o meu café, acende a luz, liga a TV. Ai, não posso criticar a Alexa porque eu tenho uma e eu uso muito bem ela pra me ajudar no meu dia a dia. Mas é diferente, né? Você pedir ajuda da Alexa pra facilitar a sua vida e quando você tem preguiça de fazer as coisas e acaba procrastinando. Essa palavra é muito usada quando você deixa de lado as coisas e vai postergando. Vai, deixa pra lá. Vou estudar? Não, deixa pra depois. Queria saber de vocês, vocês se consideram preguiçosos ou, sei lá, teve algum momento da vida de vocês, algum exemplo onde a preguiça pegou? E aí? Meu, assim, brincadeiras à parte, né? Salve família, mais uma vez agora, sério. Eu particularmente até respondi outro dia, de novo, eu falo assim do Forms, eu respondi um Forms, cara. Um Forms não, uma caixinha no Instagram, né? Eu falei, cara, eu odeio preguiça. Nossa, a preguiça é algo assim que me irrita muito. Nossa, pastor, então você tá mó arrogantão aí falando que a preguiça não tá dentro de você. Não, não é isso. Eu acho que a pior vibe da preguiça é aquilo que a gente fica espectador da parada, sabe? Vendo as coisas acontecendo e a gente vendo de fora, né? E assim, difícil eu separar um pouco o chapéu de pastor, de servo de Deus com a rotina, né? Eu vou tentar, mas enfim, não é algo legal, né? É algo que nos rouba, né? É algo que nos sabota. Então assim, a minha relação com a preguiça, ela não é muito legal não, que eu odeio. Primeiro sentimento de preguiça, eu já mando ele pro abismo na hora. É fácil? Não é. É isso que a gente vai trocar essa ideia aqui hoje. Mas eu não me considero uma pessoa preguiçosa, não. Boa. Glória a Deus. Grazi é conhecida pela organização, mas e aí, rola preguiça de vez em quando? Cara, vira e mexe eu tenho que lutar contra ela. Porque eu acho que também existe uma
uma coisa que acontece na nossa vida, quando a gente tem muita demanda, a gente tende a usar a desculpa de, eu tenho muita coisa, então eu posso abrir mão de algumas outras. E às vezes a gente entra nesse looping da procrastinação, que foi aquilo que você começou falando, né? E às vezes a preguiça, ela é só um fator no meio do caminho. Eu falo assim, na verdade, você só procrastina porque você tem alguma preguiça de alguma coisa, porque uma barreira se levantou ali no meio do teu processo, na hora do teu planejamento, né, na sua organização de rotina, muitas vezes, aí você fala, se eu parar agora para reorganizar tudo, que preguiça, aí você acaba deixando de lado. Mas é exatamente isso que o pastor falou. A preguiça nos sabota. E ela começa a fazer com que a gente seja espectador da vida dos outros. Isso acaba gerando uma frustração em nós e alimentando ainda mais esse poder, né, de inatividade, de passividade, que a preguiça acaba implantando em nós, né? Então, a gente precisa ficar muito atento com as coisas que a gente tem observado, com as coisas que a gente tem ouvido e com as comparações também, porque às vezes a gente entrou num mood de só comparar o que as pessoas estão fazendo e achar que a gente nunca vai conseguir fazer nada por nós, né? Então, acho que o pontapé inicial para vencer a preguiça é entender que eu tenho uma particularidade, que, cara, eu tenho uma história, uma forma de lidar com as coisas e eu preciso saber a minha identidade, eu preciso saber como que eu lido melhor com novos hábitos, né? Com a criação de novos hábitos e partir daí vencendo a preguiça, né? E a preguiça afeta a nós mesmos, né? A consequência que a gente vai ter, muitas vezes reflete apenas em nós. E aí, tem a ver com a minha próxima pergunta. A gente sabe que a gente é formado de corpo, alma e espírito, e a preguiça afeta os três. Queria entender de vocês, assim, como vocês enxergam a relação da preguiça com o corpo, com a alma, com o espírito, e como vocês lidam com ela. Olha, posso falar um pouquinho sobre isso? Algo que me veio agora, a Grazi falando. Às vezes a gente nem tem uma preguiça de movimentação. É isso que eu quis dizer aqui. Eu sou bem resolvido com isso. Tem que levantar, tem que fazer, tem que treinar, tem que correr. O que é que... Eu sou muito bem resolvido com isso, graças a Deus. Mas existe aquela preguiça velada, se é que a gente pode chamar assim. É isso. Né? Que tem ligação com a nossa formação, com o nosso histórico, né? E até com as dificuldades, enfim. Que entra nesse lado até emocional, de formação, o que quer que seja. É aquela famosa preguiça de lidar com aquela situação. E não é propriamente dito a preguiça, né? A raiz disso poxa, eu tô sentado em cima de uma deformação, em cima de uma dificuldade, cara, de não querer me confrontar com aquilo, ou saber que aquilo não vai dar certo. Enfim, tem essa preguiça velada. Tô viajando, Grazi? Não, é isso mesmo, pastor. E às vezes, a nossa única referência, que foram talvez os nossos pais, as pessoas que nós tivemos mais contato, não foram uma boa referência de proatividade, né? De hiperatividade. E é aquela única referência que a gente tem, então é a forma que nós também lidamos com algumas coisas, né? Às vezes, a preguiça velada, vamos assim dizer, né? Ela não está diretamente ligada com o fato de não querer realizar algo. Às vezes, a nossa família nos ensinou a deixar para lá algum sonho, a deixar para lá. Não, isso não é para você. Não, imagina, vai gastar energia com isso, vai gastar dinheiro com isso, né? Muitas vezes a gente ouve isso dentro da nossa casa. E esse tipo de referência, de cultura, vai moldando também a nossa vida, a nossa mentalidade. Tudo começa na mente, né, pastor? Um campo de batalha ali, né? A preguiça nada mais é que a decisão de não fazer algo, né? É aquela barreira que se levantou e você decidiu, puxa, não vou gastar energia com isso. Então, tudo começa ali no campo da mente, está diretamente ligado, né, pastor? Sem dúvida. E o espírito também, né? A gente não vamos puxar muito essa linha de espiritualizar demais, mas é verdade também, né? O espírito fica preguiçoso, né? Às vezes a gente não quer lidar com as situações que aquilo vai gerar. Verdade. Quer encarar, né? Não quer encarar a cura, a transformação, enfim. Não vamos entrar muito nessa linha, mas é verdade, né? Essa cultura de preguiça, ela é trina realmente, né? Não tem como a gente separar um pouco o chapéu. Mas é verdade. A movimentação, ela é em todos os sentidos. Isso dia a dia nosso, é terrível, né? Um lutar constante, né? Sim. E é o equilíbrio que a gente tem que ter, né? Sempre o nosso principal foco é não tá na preguiça, mas também não tá pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tava conversando aqui um pouco antes, eu comentei que muitas vezes eu assisto vídeo vezes 2 no YouTube, no Netflix, no 1,5. Então a gente tem que ter um equilíbrio ali nos cenários e conseguir um meio termo. Quando a gente fala sobre preguiça,
A gente sempre relaciona com exercício físico, né? Ai, academia começa na segunda. Ou, começa no primeiro dia do mês, vamos deixar pra depois. Quando a gente fala de estudos, putz, o inglês. Queria tanto estudar inglês, preciso do inglês pro meu trabalho, preciso disso pra minha carreira, preciso fazer uma pós, preciso fazer a faculdade. Quando que vai dar certo? E muitas vezes a gente vai deixando de lado pela dificuldade. Queria saber de vocês, então, o que vocês enxergam pra alguém superar? Tipo assim, preguiça, sai pra lá, preciso seguir minha vida, preciso fazer acontecer. Que dicas vocês dão? Vem no lado bom que eu venho no bad cop, Grazi. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é sempre olhar o copo cheio, né, cara? Eu acho que, puxa, a nossa geração tá muito acostumada só com o negativismo. Tá muito acostumada só reclamar, tornar as coisas tão pesadas, né? Mas, poxa, eu acho que a primeira coisa é pensar qual bem eu vou trazer pra mim fazendo isso. Sim. Né? Algo que eu aprendi até com uma gestora muito especial que eu tive, é que na criação, no processo de nós desenvolvermos novos hábitos, a gente precisa eliminar as barreiras, né? Quando a gente elimina as barreiras, a gente começa a também eliminar maus pensamentos, maus julgamentos sobre a atividade que a gente precisa fazer, sobre o sonho que a gente quer realizar, e aí a gente começa a pensar o que isso de bom vai acrescentar na minha vida, sabe? Não pensar no, por exemplo, tenho que cuidar do meu corpo, fazer academia, tal, pô, que chato eu ter que levantar tão cedo, pô, que chato eu ter que me trocar. Não, pensa, o que eu posso aproveitar nessa hora mais cedo que eu levantei, sabe? O que será de bom que eu posso encontrar no meio do caminho? Então, eu acredito que a primeira coisa é você acreditar que aquilo tá te fazendo bem por algum motivo, sabe? Acho que essa é a primeira coisa. É um bom conselho. Eu quero puxar um pouquinho na linha dos meus cabelos brancos aqui. Um pouquinho enfim, né? Não é nenhuma arrogância, mas assim, um pouquinho mais de horas de voo que eu tenho pela idade, né? Eu tenho 4.1, mas tamo aí, lutando pra, né? Calcinha apertada e treino, vamos a gente chega lá. Só no polichinelo. E aí, o que é? Só no polichinelo, não, é o burpee. O burpee é mais jovem, polichinelo é mais tiozinho. Os burpeezão, monstro. Então, galera, é assim, cara, comece a abrir um pouco o teu campo de visão, né? Pense um pouco lá na frente, daqui 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Quais benefícios, onde você quer estar? E eu tenho certeza, cara, por exemplo, a gente trazendo para por bons hábitos, né? Tanto academia como uma boa alimentação, noite de sono, enfim, bons hábitos, cara, que são difíceis, né? Até por fator cultural, a gente virar essa chavinha, até pela propriamente a preguiça escrachada mesmo, que aí parte de nós, né? Nossa cara de pau. Né? Exatamente. A nossa cara de pau, muitas vezes, enxergue lá na frente, sabe? Daqui 10 anos, cara, você vai ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde, né? Você vai poder render mais para tua família, para Deus, para a obra, enfim. Abra o teu campo de visão, não pense só no agora. Eu sei que a gente está lidando com o nosso público, um pouco mais imediatista, um pouco mais acelerado nesse sentido de ansiedade, mas não de movimento. Então pense um pouco lá na frente. Poxa, você ter uma boa noite de sono, você fazer um bom curso, colher lá na frente, você ter um hábito que você vai poder passar para o seu filho, para a tua família, de uma atividade física, de uma rotina, sabe? Então, assim, minha dica é, pense lá na frente. Não pense só agora. Dica do tiozinho. Anotou? Se eu puder, a minha terceira dica aqui para complementar é você colocar tudo no papel. Isso me ajudou muito, não sei se com você isso ajuda. Sim, planejamento, né? Montar, calendário da semana. Vou acordar tal hora, ler minha Bíblia tal hora, academia tal hora, estudar, ir pro meu trampo, faculdade, escola, enfim, que horas eu vou separar para cada coisa. Inclusive, momentos de lazer, que horas que eu vou assistir meu Netflix, vou, sei lá, ficar com a minha família, ter um jantar aqui, sair com os meus amigos, mas sempre ter um planejamento, porque isso ajuda muito a você querer realizar. Você vê ali no papel, dá vontade de fazer. E outra dica é você tentar mitigar riscos, né, Grazi? Então, você tentar tirar tudo que vai te impedir de mudar de ideia. Academia? Ai, tá frio, hoje não. Tal. Você tinha comentado comigo sobre alguns exemplos que você tem de tirar até a tampa da água. Exatamente, cara. Tem gente que não consegue tomar água, né?
Porque fala, não gosto, não lembro de tomar. Cara, por que você não pega uma garrafa de água, enche, é uma garrafa grande, bonita, uma cor que você gosta, põe ela na tua frente, na tua mesa de trabalho, ou lugar que você vai passar, sabe, várias vezes, sem a tampa. Eu tenho certeza que por você estar de frente para aquilo, por você estar com aquela água tão disponível, você vai querer beber. E os pequenos passos, quando a gente está mudando, né, de hábitos, eles são essenciais. Por exemplo, é difícil para a gente querer emagrecer 2, 3 quilos numa semana, mas parar de comer coisas que ajudam na inflamação do nosso corpo, por exemplo, açúcar, refrigerante, você já está fazendo um grande bem para o teu corpo. Então, algo que está relacionado à eliminação dessas barreiras é a celebrar as pequenas vitórias que você tem, porque isso te motiva também, né? Às vezes a gente fica um pouquinho limitado em querer incentivo das pessoas. Pô, meu, vai lá, faz o curso, né? Pô, meu, vai, você precisa melhorar, você precisa cuidar da tua saúde. Começa a você também a te incentivar um pouco, né? Quando você vencer em alguma coisa que você se determinou, celebre. Isso também é algo importante no processo e no desenvolvimento de novos hábitos também, né? Boa. Não sei se é um exemplo muito bom, mas quando eu tava na faculdade, eu tinha que estudar e sabe quando você não consegue se concentrar, o Instagram tá chamando mais alto do que os estudos? O que eu fazia? Eu colocava um timer no meu celular, tem N aplicativos que você pode buscar. Existe um método até que chama Pomodoro, que você pode ir atrás disso, que ele fala sobre tempo e organização. E aí você pega, fala assim, bota o timer lá, 30 minutos. Então eu ficava lá, 30 minutos, lendo o livro. Aí você ganhava 10. Aí, 10 minutos eu ia lá, Instagram. Ou, sei lá, WhatsApp, falar com as minhas amigas e tal. Aí, beleza. Mais 30 minutos, lê. Sobra 10 minutos. Bom, vou comer, vou ao toalete. Depois você volta e estuda. Isso faz com que você consiga suprir essa necessidade que a gente tem de ter uma recompensa, de mostrar que a gente está ganhando algo. E nessas pequenas vitórias, você vai ganhar o fruto maior, que é o que o pastor falou. Daqui 10 anos, você vai ver o resultado do seu esforço de agora, né, pastor? É isso. E até a Amanda puxou esse gancho. Seja organizado. Você vence a preguiça também com planejamento, com organização, com disciplina. Não existe vencer a preguiça sem disciplina. Então, vou começar uma dieta, vou começar a treinar segunda... Cara, então assim, saiba num dia anterior ou na semana anterior, como a Amanda disse, cara, olha lá, você gosta de correr? Mano, olha a previsão. Pô, se vai chover, mano, já mentaliza outra parada, vou treinar na academia, já se organiza para ir. Elimine essas dificuldades, né? Até que isso gere um hábito dentro de você. Eu até vi um exemplo, comentei aqui, eu vi um vídeo hoje, poxa, um personal que estava instruindo um aluno dele a colocar uma esteira, cara, do lado da cama dele. O cara já levanta, já elimina o obstáculo dele, de ter que ir até a academia, de ter que procurar uma vaga, de ter, enfim, para o cara dar a volta e desistir, se sabotar e falar, segunda-feira eu começo de novo. E não rola, então não se sabote, né? Se organize, o planejamento é fundamental. Então essas pequenas recompensas diárias, você vai se motivando. E quando você menos esperar, você já deu um pé no traseiro da preguiça mesmo. E focando agora nessa parte, principalmente sobre o corpo, sei que o pastor Tasso, você é referência sobre esse assunto, e tem vários stories seus, treinando, lutando, correndo. Queria saber como é pra você esse processo, como que a preguiça não venceu ali, você venceu a preguiça. Olha, cara, é até um barato isso, porque a gente tem um hábito, né? Agora, chapéu de pastor de novo, né? Não tem jeito, mas enfim. A gente tem um hábito, né? Eu particularmente gosto muito de expor as coisas que a gente faz. Nossa, que exibido! Os caras vão lá na comunidade, levam uma cesta básica e fica... Entendam, gente. A gente não faz isso para se aparecer. Eu não faço isso para me aparecer, mas porque eu tô, como eu falei, tiozinho, 4.1, meu amigo. Se eu não fosse pastor, dificilmente eu teria até Instagram. Mas, enfim, eu tenho esse senso, né? Eu tenho essa responsabilidade, cara, e eu gosto de dar bons exemplos, né? Sim. Então, é uma estratégia que eu uso. Então, eu falo, poxa, tá meio tiozão aleatório, mas não tem problema. Porque, às vezes, uma pessoa que tá ali se motivando, que tá tentando, fala, mano, o pastor tem várias responsabilidades, trampa pra caramba que eu vejo, né? Casado, ministério. Se ele consegue dar um jeitinho ali de encaixar bons hábitos, de ter uma rotina mais saudável, por que não? Por que eu não consigo? E aí, às vezes, eu provoco. Um dia chuvoso, né? Outro dia eu postei correndo, depois eu peguei até o pneumonia. Meu Deus. Mas, enfim.
Eu falei, e aí? Não tem blusa? Não tem uma capa de chuva? Não, na sua academia o ar-condicionado vive no estouro? Mano, pô, não é o tempo que vai ditar a minha disciplina, a minha rotina. Entendeu? É a minha determinação. Então eu gosto de ser inconformado com aquilo. E eu mentalizo um objetivo, né? Eu já fui muito obeso, né? E eu não tô aqui querendo falar que ser gordo é zoado, não é isso, ser obeso é zoado. Tô falando com quem já viveu isso, mas eu também não quero romantizar, porque é uma questão de saúde, né? Então, é errado a gente... Ninguém tá sendo gordofobia, mesmo que eu tenha um lugar de fala, porque, cara, eu passei por isso, luto contra isso, mas a gente não pode romantizar a parada, né? Então, assim, a saúde, ela é importantíssima, cara, e a obesidade, ela gera algumas dificuldades, né? Gera algumas patologias referente a isso. Então, você fica com um açúcar zoado, pré-diabético, enfim, não sou médico, longe de mim, mas enfim, os maus hábitos, né, cara, acaba depreciando um pouco a nossa saúde e vamos lá, chapéu de pastor de novo, até abrevia o tempo do plano de Deus, né? Verdade. De repente Deus tem um propósito pra mim aqui e eu tô ali, cara, porque eu não tenho condição física, eu não tô com saúde suficiente pra poder dar conta daquilo, né? E a Bíblia cita vários exemplos sobre isso, né? Que a gente é responsável por isso, né? A gente tem que cuidar do templo, né? Eu posso até usar um exemplo, pastor, lá em Provérbios 6, a palavra fala, vai ter com a formiga preguiçosa. E trazendo para os dias de hoje, cara, vai falar com alguém que venceu o preguiçoso. Vai falar com alguém que tem conquistas. Por quê? Porque é muito importante a referência. Bons exemplos. Por que a palavra, ela nos dá esse exemplo da formiga? Porque a formiga, ela é realizadora. E ela não precisa de ninguém motivando ela. Ela é comprometida com o resultado dela, ela faz o processo que precisa ser feito, ela não pula etapas, ela faz o que ela tem que fazer no dia de frio, no dia de sol, ela sabe exatamente a temporada que ela precisa trabalhar para na outra temporada ela descansar. Então, quando a palavra fala isso em Provérbios, ela está falando, tem um exemplo e um padrão que pode te ajudar. E trazendo para os dias de hoje, cara, se você precisa de motivação, se você precisa de incentivo, vai ter com esse tipo de pessoa, vai trocar uma ideia com esse tipo de pessoa, sabe? Vai conversar sobre como eles venceram os primeiros dias, né? Como não deixaram se desanimar nos primeiros dias do processo, né? E interessante a gente também ouvir os resultados, a gente ouvir o que a pessoa realizou, o que a pessoa conquistou, porque romantizar o processo, cara, é difícil, pastor. Muito. Puxa, é muito complicado você continuar, ser disciplinado em algo que você tá ali vencendo, tentando obter um resultado, né? Mas é importante você saber que alguém conseguiu. Puxa, que alguém foi até o fim. E o que essa pessoa pode contribuir com você no processo dela e que talvez possa ser parecido com você. Então, cara, te falta alguma motivação aí? Troca uma ideia com alguém que é expert nessa área, né? E que vai poder te ajudar e te motivar, que vai poder dizer pra você, puxa, em alguns dias você pode até se sentir desanimado, mas continua. Depois de 2, 3 dias, uma semana, você vai ver tal resultado aparecendo. Então, isso é muito importante também. Perfeito. Fora que, esse lance da formiga, ele é muito louco que a Grazi trouxe. Porque, cara, na boa, posso ter aliança de oração, eu posso ter pessoas que me ajudam, que torcem por mim, que oram por mim num dia difícil. Mas, meu irmão, a tua parte ninguém vai fazer por você. Segura o BO, né? Segura o BO, meu amigo. Deus, ele age no sobrenatural. Agora, o natural, meu amigo, tem coisa que a gente tem que ter até vergonha de pedir pra Deus, cara, na boa. Não que ele não vá ouvir, porque ele é teu pai, ele te ama. Mas tem coisa que a gente tem que, cara, irmão, literalmente, parou a preguiça. Você é o protagonista da tua história. Né? É isso. Você tem que correr atrás dos teus sonhos. Você tem que mentalizar o objetivo e falar, mano, é isso que eu quero. Sim. Né? A preguiça, ela tá totalmente desrelacionada com a determinação, com o foco, com o poder de realização. Verdade. Que é aquilo que Deus espera da gente. Cara, zona de conforto, meu amigo, cara, não faz ninguém evoluir, não faz ninguém crescer. É lógico que dá trabalho, nada vem de graça. O reino dos céus é tomado por esforço. Então precisa mesmo dessa mudança de mindset, né, cara? Precisa mesmo ter uma determinação, você precisa descobrir mecanismos e gatilhos que façam você enxergar de uma forma diferente. Sim. Poxa, qual é a tua motivação, meu?
É pensar no futuro, pensar num filho, pensar numa família, pensar numa viagem, num bem material, o que quer que seja. Não tem problema você ter né, não vamos romantizar aqui, mas você precisa. Tudo que você fizer, você tem que ter um objetivo, você tem que lutar contra aquilo. Né? Então, assim, cara, na boa, rasgando o português, claro, para de onda, meu irmão. O que você precisa fazer, se determina e vai, se obriga. Não perca, cara. Não vai perder por uma garrafa de água, meu irmão. Vai empatar com Nossa, quem, né? demais. Tá, meu irmão. Entendeu? Então, assim, longe de mim romantizar. Cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua caminhada. Sim. Mas o nosso papel aqui também é te dar o papo, meu irmão. Falar a Segura. verdade. E sacudir a parada, entendeu? Tem que fazer? Tem que fazer. Ai, pastor, eu só faço o que eu gosto. Meu irmão, então vou pra Marte. Vou te dar um envio pra regional de Marte, meu irmão. Porque, cara, aqui nessa terra a gente vai fazer muitas coisas que a gente não gosta. O ponto não é que a gente gosta, é preciso fazer. É isso. Eu preciso fazer aquele curso. É chato, que preguiça de ir até lá. Você precisa fazer, meu irmão. Faz. Eu tenho que conversar com aquele cara e resolver aquela situação com meu familiar, pedir perdão, o que quer que seja, enfim, aquele assunto mal resolvido. Ai, não vou porque aquilo vai me dar uma dor de cabeça, depois vai ficar... Irmão, faça, tire as pendências. É isso. Tire as pendências. É a praga de um exame chato que você tem que fazer? Vai lá e faz esse exame. Poxa vida, para com isso. Se revesta dessa brutez. Brutez, existe essa palavra aí, produção? Essa brutalidade, esse espírito bruto, encarne dentro de você e bata na mesa, meu irmão. Às vezes, na pandemia foi difícil pra mim, hein? Meu Deus do céu, eu vou te falar. Na pandemia foi difícil, mas aí se você quiser saber mais histórias sobre ele. Deixa seu like e conta pra gente. Você tem alguma dica de como você venceu a preguiça? Ou se pra você é difícil, o que você pode fazer pra mudar esse cenário? Muito obrigada, Pastor Tota. Muito obrigada, Nossa. Grazi. Essas dicas, tenho certeza que ajudaram todo mundo, porque me ajudaram. Tô vencendo também algumas questões aí. E deixa seu like, seu comentário. E na semana que vem tem outro podcast. Falou! Uou!